atenção, os olhos de Deus estão te observando. Você não fica preocupado com isso, não? Queridos, isso, quando eu descobri isso, quando eu me converti, Deus me deu um entendimento disso daqui. Eu falei, não acredito que Deus está me observando. Tudo que eu faço, Deus vê. Tudo que eu falo, Deus vê. Tudo que eu penso, Deus já sabe. E agora, como é que eu vou viver? E eu fiquei preocupado, queridos. E nessa época eu tinha acabado de me converter, ainda soltava uns palavrão, ainda falava meio na malandragem. Eu falei, e agora? Ainda já usava de umas técnicas para ter uns benefícios. Porque nós somos assim, queridos, porque nós somos seres humanos. Queridos, nós temos que entender uma coisa, eu e você, nós somos falhos, nós não somos santos, não somos perfeitos. E aonde que está o problema? Quando não reconhecemos isso. E quando eu tive essa informação, queridos, eu confesso para você que eu fiquei preocupado. Eu falei, Senhor, o Senhor me observa até quando eu estou tomando banho. Sim, te observo quando você está tomando banho. Mas Senhor, o Senhor me observa até quando eu sem querer falo mal do meu irmão. Sim, te observo. E puxo sua orelha. Queridos, o meu relacionamento com Deus foi transformado depois que eu tive um entendimento dessa informação. E é isso que eu quero tentar passar para você, queridos, e deixar de uma forma bem clara, que os olhos de Deus estão te observando. Essa palavra é para você. Essa palavra não é para o seu filho, não é para sua mãe, não é para o seu pai, não é para o seu marido, não é para a sua esposa. Essa palavra é para você. Quem mandou vir hoje na igreja? Quem mandou estar acompanhando o culto pela live? É para você também. Deus, Ele observa, Ele vê as mancadas que você dá. Deus sabe de tudo que você faz. Abra sua Bíblia no Salmo 34. Salmo 34. Nós vamos ler o verso 14 ao verso 18. Salmo 34, do verso 14 ao verso 18. Amém? Todos abriram? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte: afaste-se do mal e esforce-se em fazer o bem. Procure viver em paz com todos. Esforce-se ao máximo para consegui-la. Os olhos do Senhor vigiam bem de perto os justos, e Ele ouve com atenção todos os pedidos do socorro. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Sim, os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas dificuldades. O Senhor está sempre perto de quem tem o coração quebrantado e salva os de espírito humilde. Você está vendo como eu falo para você se esforçar para ter Deus sempre perto de você? Eu não estou falando nada à toa. Só que é o seguinte, para a gente ter Deus perto de nós, queridos, nós temos que entender a palavra de Deus. O Senhor está sempre perto de quem tem o coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? O coração quebrantado é aquela pessoa que tem facilidade de reconhecer quem ela é. Aquela pessoa que fala, me perdoe, eu estou errado, eu sou isso mesmo que você está vendo. Né? Oh Deus, eu sou isso mesmo que o Senhor está vendo, eu não sou nenhum santinho não. O Senhor tem um total direito de me castigar por causa dos meus erros. Porque o Senhor tem falado comigo tanto e eu nunca tomei vergonha na minha cara em mudar a minha vida. Sabe, queridos, nós temos que entender isso. Deus, Ele vê todas as coisas, queridos. Não adianta, nós não conseguimos maquiar. Nós temos que ser reais diante do Senhor. A gente tem que ser o que a gente é. Não adianta a gente querer mostrar uma santidade e chega aqui na igreja e coloca um terno e coloca uma cara de santo, né?
e ora e busca, e na hora que vai olhar, oh grande, poderoso, magnífico, exaltado, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas quando está lá fora, leva a vida de qualquer jeito, sabe? Faz as coisas de qualquer jeito. Não, queridos, o Senhor, Ele decidiu ser dessa forma. Ele decidiu estar sempre perto de quem tem um coração quebrantado e salvar os de espírito humilde. E espírito humilde é isso, queridos, é a pessoa que tem coragem de reconhecer quem ela é. Sabe, queridos, eu já tive o privilégio, queridos, de conhecer grandes homens de Deus, onde no momento onde nós estávamos sozinhos, eu ouvi dos lábios dessa pessoa falando bem assim para mim: pastor, Deus, Ele tem me abençoado, mas quem sou eu para merecer a bênção do Senhor? Eu não sou nada. E é por isso que Deus abençoa, queridos, por isso que Deus abençoa. O salmista aqui, queridos, ele nos revela que os olhos do Senhor estão observando os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. A palavra de Deus, ela diz isso bem claro, e para a gente poder entender um pouquinho essa visão de olhos, queridos, nós temos que, é lógico que nós vamos ter que olhar para nós, para os nossos olhos fisicamente. E o que é o olho, queridos? O olho é o órgão da visão que permite detectar a luz e transformar essa percepção em impulsos elétricos, né? Então o que você enxerga com o seu olho, na verdade, são impulsos elétricos que são transmitidos dos seus olhos para os seus cérebros, que gera essa imagem que nós enxergamos. Só aí, queridos, a gente vê a grandeza do poder de Deus nas nossas vidas. Só aí a gente já tem motivo suficiente para se render na presença do Senhor. O globo ocular, queridos, recebe esse nome por ter a forma de um globo, que por sua vez fica acondicionado dentro de uma cavidade óssea, é o zóio que você está vendo, né? O olho, e protegido pelas pálpebras. Possui em seu exterior 6 músculos que são responsáveis pelos movimentos oculares, e também 3 camadas concêntricas aderidas entre si com a função de visão, nutrição e proteção. As camadas externas é constituída pela córnea e a esclera, e serve para proteção. A camada interna é constituída pela retina, que é uma fina estrutura de tecido nervoso que reveste a parte interior dos olhos, queridos. Jesus Cristo disse o quê? Que são os olhos lâmpada do corpo. Isso te leva ao quê? A ficar preocupado aonde tu coloca os seus olhos. O que tu fica andando por aí desgramado? O pastor Orides falava desse jeito, né? O que tu fica olhando por aí desgramado? Sabe, queridos, nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia também fala que os nossos olhos são janelas, queridos. E nós homens, né, sabemos muito bem disso. Então por isso que eu chamo a atenção, homem, ande cuidado aonde você coloca o teu oi, né? Tome cuidado aonde você coloca seu olho. Em Mateus 6, 22 e 24 diz: os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo, mas os seus olhos forem maus, seu corpo estará em profunda escuridão espiritual. E como essa escuridão pode ser terrível. Verso 24: vocês não podem servir a 2 patrões ou 2 senhores, porque vocês odiarão a um e amarão o outro, ou serão fiéis a um e desprezarão o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Então, queridos, a palavra de Deus, ela nos deixa bem claro. Você, queridos, vai definir o que os seus olhos têm feito para a sua vida, se os seus olhos são trevas ou se os seus olhos são luz. Por exemplo, quando você vem para o culto, o que você enxerga? Você enxerga os defeitos da igreja? Você enxerga o irmão para poder ir lá fofocar com ele? Então olha para você ver, queridos.
É que nem eu lembro que estava num culto de terça-feira e de repente a gente escuta falar: pastor, os irmãos aí, né, preocupado com a luzinha que fica piscando. Eu falei: gente do céu, fecha os olhos, para de ficar olhando para a luz. Você está num culto, você está ouvindo a palavra de Deus, a oportunidade que você tem de falar com Deus, e você está olhando para a luz. Misericórdia, dá vontade de falar: leva ele, Senhor. Tanta coisa boa, queridos, para a gente ver, a glória de Deus manifestada através da vida dos nossos irmãos. Quando eu chego aqui na igreja, aqui todos os dias, e vejo a irmã Maria Vilela, aos seus 54 anos de idade, aqui firme na igreja. Eu vejo a irmã Francisca, aos seus 35, aí firme no diaconato, aí ó. Isso, queridos, me mostra o quanto eu tenho que servir a Deus. E falar bem assim: quando eu tiver 35 anos, eu quero estar igual a irmã Francisca, firme, forte e brava ainda. Irmã Francisca, imagina eu quando tiver a idade da senhora, acho que ninguém me aguenta não, viu? Queridos, nós precisamos entender isso, queridos. A luz na qual vivemos é captada pelos olhos, pelo meio do qual temos vínculo com o mundo visível. Entretanto, é também pelos olhos espirituais que contemplamos o mundo invisível. Os olhos do Senhor alcançam todos os cantos e recantos do universo. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 4:13. E nós temos que entender e compreender isso, queridos, porque Deus é um Deus justo, um Deus de justiça, é um Deus que julga tudo e todos, porque os olhos dele, queridos, é o único que tem essa capacidade de estar em todo lugar. Eu não sei o que você anda aprontando, e nem quero saber, mas eu quero te deixar informado que Deus sabe, e você vai colher exatamente isso que você está plantando. Ai, pastor, por que o senhor fala isso? Porque nós servimos um Deus justo. Se você planta traição, você vai colher traição. Se você planta mentira, você vai colher mentira. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta justiça, você vai colher justiça. Se você planta fofoca, você vai colher fofoca, né? Você sabe por que você não deve aceitar que ninguém fale mal de outra pessoa para você? Porque da mesma forma que a pessoa, ela vem falar mal de você, de outra pessoa para você, ela também fala mal de você para outras pessoas. Isso aí é batata, queridos. E é tão bom quando você bloqueia isso, queridos, isso se torna algo libertador na sua vida. Então entenda isso e tome um posicionamento dentro dessa palavra aqui, ó. Estou terminando a introdução agora. Em Hebreus 4:13, não há nada que se possa esconder de Deus. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar conta de tudo o que fizemos. Não, pastor, mas você entende bem, né, pastor? É porque o senhor sabe que a carne é fraca. Você não tem que prestar conta para mim, não. Você tem que prestar conta para Deus. Né? Eu entendo. Eu estava falando até no primeiro culto. Se a pessoa chegar para mim hoje, queridos, com o entendimento que eu tenho: pastor, eu não gosto de você. Eu falo: você tem razão, você está certo. Você está certo de não gostar de mim. Mas pastor, você não vai fazer nada. Eu não, queridos, eu não tenho a capacidade de mudar a cabeça de ninguém. Se a pessoa não tiver uma renovação da mente através da palavra de Deus, queridos, ela está condenada. Condenada aos seus próprios pensamentos, porque o diabo, ele faz da mesma forma, ele domina a mente da pessoa, para a pessoa nem chegar perto de Deus. Então por isso que a nossa vida vai mudando conforme vai tendo uma renovação da nossa mente. Eu lembro, como se fosse hoje, fui convidado para poder ir para a igreja, entrei pela primeira vez na igreja, num culto de sexta-feira, o irmão Zé estava pregando, e de repente eu estava com um amigo meu, o Marcos, ele me convidou para o culto, e eu cheguei para o Marcos, eu falei: ô Marcos,
tem alguma coisa pegando fogo lá na frente, lá da igreja. Aí ele falou, por que está pegando fogo lá, Rubens? Você está doido, não tem nada. Olha lá aquela fumaça que está lá no altar, lá você não está vendo não. Rapaz, você está, a primeira vez que você vem na igreja, está doido, já não tem fumaça nenhuma na igreja não. E aquilo, queridos, me fez chamar a atenção. Deus usou aquilo para me chamar a atenção. Opa, tem alguma coisa diferente aí. E aí eu fui ouvindo a palavra, fui ouvindo as exortações do pastor Orides, fui amando cada vez mais as pregações dele e fui identificando as áreas da minha vida que eu tinha que mudar e tomei um posicionamento de mudar todas elas. Por quê? Porque eu descobri que os olhos do Senhor estão em toda parte e que um dia iremos prestar conta de tudo que fizemos na nossa vida para Ele. Você viu esse louvor que nós cantamos aqui, pelo sangue? Às vezes as pessoas falam assim, a graça é de graça, né? Não, queridos, a nossa salvação não foi de graça. Jesus, Ele pagou um alto preço, a qual Ele entregou todo o seu sangue por mim e por você. Nós temos que sair dessa inocência, achar que é de graça. E é por isso, queridos, que eu me esforço com a minha vida para poder glorificar e agradar o meu Deus. Porque Ele não pensou duas vezes em entregar a sua própria vida por mim. E por que que agora eu vou viver um evangelho de qualquer jeito? E por que que agora eu vou ser qualquer tipo de pai? E por que que agora eu vou ser qualquer esposo, qualquer tipo de homem para minha esposa? Não, queridos, eu tenho que olhar para Cristo e entender. Se Ele fez o melhor por mim e para mim, eu tenho que lutar para fazer o melhor também. Eu tenho que lutar para poder fazer o melhor. Eu tenho que servir a Deus da melhor forma que eu posso. O meu melhor, queridos, não é igual ao seu melhor, mas você tem um melhor, que você sabe que você pode, e que muitas vezes você não dedica. Por quê? Porque você ainda não teve entendimento do que Deus fez por você, e do que Ele quer fazer através da sua vida. Pastor, mas eu entrei hoje na igreja. É com você mesmo que entrou hoje na igreja, você não tem noção do que Deus quer fazer através da sua vida. Ontem nós estávamos num culto, queridos, e foi um culto de aniversário da pastora Graça e do netinho dela, o Joaquim. E o Joaquim, queridos, ele recitou ali o evangelho de Emaús, né, Dani? Ele recitou ali desde a ressurreição da morte, da ressurreição de Cristo, até aquele momento que Cristo estava com os discípulos dele lá de Emaús. E na hora que ele terminou, queridos, o Espírito Santo soprou no meu coração. Você não tem noção do que eu vou fazer na vida desse menino. Eu vou fazer na vida desse menino algo que eu nunca fiz na vida de nenhum homem dessa terra. Você acredita que Deus soprou isso no meu coração? E aí Deus falou bem assim, e você vai ser o profeta aqui hoje para abençoar a vida dele. Eu fiquei tão feliz, queridos. Sabe, fiquei tão feliz. É tão bom você ouvir a voz de Deus em respeito disso. Um menino de quê? 8 anos, né, Dani? 8 anos. Na hora que o vô dele, o pastor Joel, é linha dura, né? O pastor dele falou, você não falou que queria contar a história de Emaús? Conta a história de Emaús aí. Já viu a oportunidade que o pastor Joel dá no culto, né? É, Márcio, né, Dani? Vai, Luciano, vai, você tem a oportunidade, vai lá. Você quer cantar um louvor? Mas vai lá, levanta aí, vai lá. É desse jeito. E o menininho, 8 anos, se colocou na frente de todo mundo e começou a falar. E eu falei, eita, Deus maravilhoso. Sabe, queridos, nós precisamos compreender isso. E com essa informação, queridos, de que os olhos do Senhor está em toda parte, nós temos, eu não sei quanto a você, queridos, mas eu tenho a convicção disso que nós vamos falar aqui. Nós devemos fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor. Não tem outra opção. Ah, pastor, mas eu não creio em Deus. Queridos, você crendo em Deus ou não crendo, os olhos dele estão em toda parte, ponto final. Ah, pastor, mas eu não acredito em Deus. Você crendo em Deus ou não, um dia suas atitudes vai ser julgada por Ele e ponto final. O fato de você acreditar ou não acreditar em Deus não te torna diferente de mim. A única coisa que nos faz diferente, queridos, é o fato de nós crermos em Cristo
e vivemos uma vida consciente de que os olhos do Senhor estão em toda parte, e lutarmos, lógico que com a ajuda de Deus, para fazer aquilo que é reto diante do Senhor. Moisés, queridos, ele aconselhou os filhos de Israel. Olha o que Moisés falou lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 18. Façam o que é justo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem a vocês. Somente assim vocês poderão entrar e possuir a boa terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos seus antepassados. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Isso aqui não é só para o povo de Israel, não. Isso aqui é para a gente. E eu aconselho vocês, faça o que é justo e é bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem a vocês. Somente assim vocês poderão ter uma vida abençoada e próspera. Nós devemos ter um comportamento reto e bom aos olhos do Senhor, queridos. E isso tem que ser a nossa luta. Pastor, mas o meu desejo é mau. E Deus sabe disso, que o nosso desejo é mau, porque nós somos seres humanos. Mas o controle do desejo que você tem está nas suas mãos. Você pode decidir fazer o que é correto com a sua vida, mesmo tendo desejos maus. Porque esse desejo mau, queridos, não vai sair da nossa vida enquanto nós vivemos, não. Você pode ter um relacionamento maravilhoso com Deus. Se você não vigiar, você cai por causa dos seus desejos. Mas Deus, Ele vai te fortalecer para que você lute contra os seus desejos e faça aquilo que é correto. Entenda uma coisa: Deus não vai tomar a decisão por você, e Deus não vai mudar o desejo mau do seu coração. Aí você fala, pastor, queridos, deixa eu falar um negócio para você. Deus não sabia que Caim desejava matar Abel? Deus não falou com ele? Deus não alertou ele? E deixa eu te perguntar, ele deixou de matar Abel? Aí eu pergunto para você, Deus é culpado disso? Não é. Entenda uma coisa, você é responsável de estar exatamente no lugar onde você está na sua vida. Deus já fez tanta coisa por você. Deus já te avisou, Deus já te alertou. Quando você era criança, Deus colocou a pastora Helena para pregar para você. Só que você não deu ouvidos, decidiu fazer as coisas do jeito que você quer, e aí você chegou exatamente onde você está. E agora, pastor? Agora vamos aproveitar o hoje, vamos buscar a Deus e vamos pegar tudo aquilo que a gente aprendeu e colocar em prática. Sabe, queridos? A palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 12, 28 diz: procurem obedecer rigorosamente a todas estas palavras que estou dando a vocês. Se fizerem o que é certo aos olhos do Senhor, o seu Deus então, tudo correrá bem para você e para os seus filhos para sempre. Aí, é simples. Você quer que tudo vá bem na sua vida, na sua família? Quero. É só você fazer o que é certo. É fácil demais, queridos. Né? Na teoria. Agora na prática, aí é luta. Mas está aqui o segredo, ó. Quando Deus tirou o povo de Israel, queridos, era para o povo de Israel, era para a nação de Israel ser a nação mais poderosa do mundo. E por que a nação de Israel não é a nação mais poderosa do mundo? Né? Nós sabemos que tem outras nações mais poderosas do que a nação de Israel, porque eles não fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Por que a igreja não é a maior instituição que existe no mundo ainda? Por que a igreja não governa esse mundo ainda? Porque infelizmente, queridos, nós falhamos, nós não fazemos o que é bom aos olhos do Senhor. Por que você não está bem na sua vida? Por que você está passando por luta? Por que você está passando por dificuldade? Porque você não faz o que é bom aos olhos do Senhor. Está aqui a resposta.
Pastor, mas eu não consigo compreender, porque você não quer. Porque eu compreendo isso e compreendo muito bem. Eu sei que eu preciso melhorar muito diante dos olhos do Senhor, né? E infelizmente, queridos, entenda isso de uma vez por todas. Deus, Ele te fala e Ele te mostra o que é certo e o que é errado, mas a decisão vai ser sua. A Bíblia afirma que Saul, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quer ver? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 19. Porque, pois, você não obedeceu ao Senhor, porque se apressou em tomar o que os amalequitas possuíam e fez exatamente o que o Senhor reprova. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Nós que servimos ao Senhor, a gente sabe o que o Senhor reprova. Por exemplo, queridos, eu sou um homem casado, tenho a minha esposa, tenho os meus filhos. Deixa eu te falar um negócio para você. É correto eu ficar olhando para outras mulheres na rua? Lógico que não é, eu tenho convicção de que o Senhor reprova isso. Por que eu vou fazer isso? Eu não faço, queridos, porque eu não sou louco. Mas tem gente que é doida, tem homens que é maluco, que sabe que Deus reprova isso e faz. Deus, Ele reprova quando você não age com respeito em relação ao seu cônjuge. Deus, Ele reprova quando você não tem palavra. Deus, Ele reprova quando você não cumpre com os seus compromissos, quando você fala eu vou e não vai. Deus, Ele reprova, queridos. E por que nós continuamos fazendo isso? E a gente vê a nossa vida cada vez mais se deteriorando, a gente cada vez mais sofrendo, nada dá certo. Por quê, queridos? Porque nós estamos fazendo aquilo que Deus reprova. Está na hora de nós tomarmos um posicionamento diferente, começar a fazer aquilo que Deus aprova. Infelizmente, queridos, a exemplo de Saul, muitos outros reis de Israel e Judá fizeram também o que é mal aos olhos do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Reis 13, 1, 2. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias em Judá, Joacás, filho de Jeú, começou o seu reinado de 17 anos sobre Israel em Samaria, mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os caminhos do perverso, os caminhos perversos de Jeroboão, filho de Nebate, que havia feito Israel pecar. Ele não se afastou desses maus caminhos, continuou fazendo o mal, o mesmo mal que o pai dele fazia, ele continuou fazendo. E muitas vezes acontece isso na nossa vida, queridos. A gente continua fazendo os mesmos caminhos maus que os nossos antepassados fizeram, fazendo as mesmas coisas más. Está na hora da gente mudar de vida, a gente começar a fazer a coisa correta. Você tem oportunidade. Deixa eu te falar, o teu pai, o teu avô não tem mais a oportunidade de consertar, porque já foi a época deles. Mas eu e você, nós estamos vivos agora, independente da idade que você tem. Eu e você, nós temos a oportunidade de mudar. E por que não mudamos? Porque estamos presos nos nossos desejos. 2 Reis, capítulo 13, 9 e 11. Joacás morreu e foi sepultado em Samaria com seus antepassados, e seu filho Jeoás foi seu sucessor. Reinou em Samaria durante 16 anos. Ele chegou ao trono no 37º ano do reinado de Joás em Judá, mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque agiu da mesma maneira que Jeroboão, filho de Nebate, fazendo o povo pecar. Ele não se afastou dos seus maus caminhos. 2 Reis, capítulo 15, verso 18. Manaém fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez a mesma coisa que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito muitos anos antes, e com isso levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados.
Segunda Crônica, capítulo 33, 1:6, Manassés tinha apenas 12 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas vergonhosas das nações que o Senhor havia expulsado quando o povo de Israel entrou na terra. Ei, você que gosta de imitar o mundo lá nas suas redes sociais, você que gosta de imitar o mundo com as roupas que você veste, presta atenção nessa palavra. Deus não quer que você imite seu ninguém, Deus quer que você tenha opinião própria e vida própria. Deus nos deu o poder de criatividade, para que fica imitando os outros? Olha só o que aconteceu com esse rei. Era para destruir as nações, para que ninguém pudesse imitar aqueles atos, porque Deus condenou aquelas nações e colocou o teu povo ali como ato de justiça para dominar aquelas terras, porque Deus nunca aprovou aqueles atos. Será que nós, igreja, não entendemos que Deus não aprova esses atos mundâneos? E nós ainda queremos copiar eles? Nós temos que tomar cuidado, queridos, com isso, pelo amor de Deus. A palavra de Deus diz aqui, nos alerta, imitando as práticas vergonhosas das nações que o Senhor havia expulsado quando o povo de Israel entrou na terra. Ele reconstruiu os altares dos deuses falsos que o seu pai Ezequias tinha destruído. Ergueu altares a Baal e fez postes ídolos, e inclinava-se e prestava culto ao sol, à lua e às estrelas. Chegou a construir altares no templo do Senhor, do qual o Senhor havia dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para adoração ao sol, à lua, às estrelas. Manassés chegou a sacrificar também seus próprios filhos como oferta queimadas no vale Ben-Iniom. Além disso, consultava médios, praticava feitiçaria, adivinhações e magia, e fez toda espécie de mal diante do Senhor, provocando a ira do Senhor. Sabe, queridos, não provoca a ira de Deus, não. Deus, Ele te chamou para ser igreja. Deus, Ele te chamou para refletir o amor dEle. E quando você não faz isso, você fica seguindo as práticas mundanas, tudo aquilo que Deus detesta, você provoca a ira de Deus. E vai chegar um dia que você vai colher. E eu vejo, queridos, para esse rei aqui, Manassés, a história, eu não estou falando da Bíblia, eu estou falando da história da humanidade. Quando você vai estudar a história, queridos, a história fala que esse homem aqui, esse rei Manassés foi o pior ser humano que já existiu na face da terra. E Deus só teve compaixão dele, queridos, por amor ao pai dele, Ezequias. E Deus ainda salvou a vida deste homem. Mas Deus, queridos, precisou colocar ele no estreito. A Bíblia diz que quando Manassés ele foi preso pelos babilônicos, diz que ele foi preso com ganchos e levado para a cadeia. Esse cara sofreu, queridos, tortura. Diz que tinha a cultura naquela época, quando diz que prendia com os ganchos, eles pegavam os prisioneiros, eles pegavam esse músculo aqui das costas, eles colocavam um gancho de fora a fora aqui e carregavam a pessoa pendurada numa carroça amarrada, em pé. Só quando ele enfrentou essa situação que ele reconheceu o Deus maravilhoso e bondoso do pai dele. E decidiu clamar a Deus, e Deus ouviu o clamor dele, e trouxe ele de volta para o reino. Mas a maldade que ele tinha feito é tão grande, queridos, que o tempo de vida que ele teve, servindo ao Senhor, não teve como ele consertar as coisas de errado que ele fez. Por isso que eu falo para você, cuidado com as coisas de errado que você faz com a sua vida, porque você não vai conseguir tempo para poder consertar. Faça o que é correto diante do Senhor. Você não vai conseguir consertar aquilo que você faz de errado. Não tem jeito, queridos. Mas também, queridos, a Bíblia também afirma que Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus.
Olha só o que a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 14, 2, 4. Asa tomou todo o cuidado para obedecer ao Senhor seu Deus, fazendo o que é reto aos olhos de Deus. Ele derrubou os altares dos deuses estranhos e os altares idólatras que havia nos montes, e quebrou as colunas sagradas, e cortou em pedaço as vergonhosas imagens de Aserá. Ele exigiu que toda a nação de Judá buscasse ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedeceu às suas leis e aos seus mandamentos. Ainda bem, queridos, que a exemplo de Asa, também muitos outros reis de Judá também fizeram o que era bom e reto aos olhos do Senhor. 1 Reis 22, 4, 2, Josafá tinha 35 anos de idade quando subiu ao trono e reinou em Jerusalém durante 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele seguiu em tudo os passos do seu pai Asa e não se desviou dele, obedecendo ao Senhor em tudo. Contudo, não destruiu os altares idólatras que havia nos montes, de modo que o povo oferecia sacrifício e queimava incenso ali, mesmo sendo bom, queridos. Ele não conseguiu destruir a maldade que outros reis fizeram. 2 Crônicas 29, 2, o pai do rei Manassés, a palavra de Deus diz: Ezequias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filho de Zacarias. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Olha, queridos, que coisa maravilhosa. 2 Crônicas 34, 1, 4, Josias, o rei da profecia, tinha 8 anos de idade quando se tornou rei. Ele reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu com muito cuidado o bom exemplo de seu antepassado Davi. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, ele começou a buscar a Deus dos seus antepassados Davi. 4 anos depois, no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os altares dos deuses falsos, dos postos ídolos, a imagens esculpidas e os ídolos de metal. Ele foi pessoalmente ver como eram destruídos os altares de Baal, como eram derrubadas as colunas sobre os altares e os postes sagrados reduzidos a pó, bem como os ídolos de metal, e espalhados sobre os túmulos daquele que ofereciam sacrifício a esses deuses. Por isso, queridos, que eu falo para você que é possível a gente fazer o que é reto diante do Senhor. É possível. A única coisa que te impede de fazer o que é bom diante do Senhor é o teu pensamento, é a tua mente, é você mesmo. É possível fazer o que é bom. É possível ser abençoado por Deus. E a palavra de Deus nos diz isso, da mesma forma que é possível você ser uma pessoa má, mesmo nascendo num povo abençoado, numa família abençoada. Olha o pai de Manassés, queridos, foi um dos melhores reis que já teve, só que ele decidiu não seguir o caminho dos seus pais. A palavra de Deus é pregada, queridos, é mostrado o caminho bom, e eu pergunto, que decisão que você está tomando na sua vida em fazer aquilo que é correto diante de Deus ou fazer o que é errado? Está na hora de nós nos posicionarmos, queridos. Nós devemos ser sinceros diante dos olhos do Senhor. A primeira coisa que nós temos que fazer, queridos, é sinceridade. Você tem que ser aquilo que você é diante de Deus. Não adianta nada, queridos, eu vim aqui e querer trazer uma ministração para vocês com palavras gregas, hebraicas, e trazer isso, aquilo. Não, queridos. Eu tenho que trazer aquilo que o Senhor tem falado no meu coração, aquilo que eu compreendo. Eu tenho que ser aquilo que eu sou e ponto final, porque é dessa forma que Deus vai me abençoar, que Deus vai me honrar. Você precisa ser o que você é. Pastor, mas eu não sou bom. Seja diante de Deus o que você não é, confesse a Ele o que você não é, mas você precisa confessar primeiro, porque você não vai conseguir se consertar sozinho, né? Eu fico vendo às vezes, eu fico até com dó quando as pessoas falam: pastor, eu até quero ir para a igreja, mas eu bebo, eu fumo. E eu falo: mas que problema tem? O que isso te impede de vir para a igreja? Não, pastor, primeiro eu tenho que me consertar. Sozinho? Você vai se consertar?
sinto muito te dizer, mas se primeiro você fosse querer se consertar sozinho, você nunca vai vir na igreja. Agora, se você continuar vindo na igreja, mesmo fumando, mesmo bebendo, e aceitar a ajuda de Deus para consertar essas áreas na sua vida, aí sim, eu afirmo para você que você vai conseguir vencer esse vício e Deus vai te libertar, porque você foi sincero. Senhor, eu vou te servir, eu vou vir na tua igreja, mas eu continuo viciado em cigarro, viciado em bebida, continuo usando droga. Senhor, sozinho eu não consigo me libertar disso, mas o Senhor pode me ajudar. E mesmo que eu não seja liberto, eu vou continuar vindo na tua casa te buscando e te adorando. Sabe, queridos, nós devemos ser sinceros. Às vezes a gente olha para a vida de Jó, queridos, o patriarca Jó, ele mostrou sinceridade diante dos olhos do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz em Jó 31:1. Quando era jovem, fiz um trato com Deus, nunca olharia para uma mulher com intenção impuras em meu coração. Sabe, queridos, Jó, ele fez um concerto com os olhos dele, porque ele sabia que aquilo que ele fixar os olhos dele poderia contaminar o corpo dele e desagradar ele diante do Senhor. Você está vendo, queridos, como é bom fazer uma aliança com Deus? Eu lembro que quando eu me converti, eu fiz uma aliança com Deus, também um voto com Deus. Falei, Senhor, eu nunca mais vou me desviar dos teus caminhos, porque eu nunca conheci na minha vida um caminho tão maravilhoso como os teus caminhos. E graças a Deus, queridos, eu ainda continuo firme e preciso da ajuda dele para continuar firme, sabe? O rei Davi, ele se dirigiu ao Senhor com sinceridade. Quando ele foi confrontado, o que ele falou? Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Está em Salmos, queridos, 51:4, quando ele foi confrontado, pequei contra o Senhor e somente contra o Senhor. Eu sei que o Senhor condena o mal que cometi e tem toda a razão em me castigar. Eu gosto muito dessa tradução. O seu julgamento é perfeitamente justo. Aqui, queridos, está a essência do coração de Davi. Qual é a essência do seu coração? Ai, Deus, tadinho de mim. Ai, o Senhor tem que ter dó de mim. Oh, queridos, eu não suporto a pessoa que conquista as outras pela dó. Como eu tenho raiva disso. Sabe, queridos, a gente tem que ser realista, porque os olhos do Senhor vê tudo. E Davi sabia disso. O que Davi... não tem jeito, pequei contra o Senhor, né? Eu acho que ele deve ter acrescentado algumas coisas aqui no momento, mas quando ele escreveu, eu acho que ele deve ter resumido esse trem. Dá vontade até de sonhar o que Davi falou aqui, queridos. Pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor pequei. Eu sei que o Senhor condena o mal que cometi, e tem toda a razão em me castigar. O seu julgamento é perfeitamente justo. Significa o seguinte: Senhor, eu pequei, e eu vou sofrer as consequências, e eu aceito o sofrimento, porque o Senhor é justo. Não tem como o Senhor me livrar disso. E qual que é o nosso problema, queridos? Nosso problema é que a gente quer convencer Deus que a gente é bonzinho. Ai, Senhor, mas eu trabalho demais, eu não tenho tempo para nada. É desgramado, vai lá ver no celular quanto tempo você fica no WhatsApp, né? Quanto tempo você fica no Instagram, vendo os videozinhos curtos? Como que é o nome dos videozinhos? É Reels? Vendo os Reels, né? Vendo os... como que é os outros? É Short? E não tem tempo. O Senhor vai julgar. Não é eu não, eu só estou falando, só estou te alertando, né? Eu só sou o doido que Deus escolheu para poder falar a verdade para você, queridos. E eu louvo a Deus porque Deus escolheu pessoas que eram muito mais doidas do que eu. Quando João Batista, o pastor Rubens fica bravo, o pastor Rubens exorta, mas eu nunca chamei vocês de raça de víbora. Já chamei, Débora, alguma vez? Não? Já chamei, Dani, será? De raça de víbora? Não, né? Porque
porque João Batista, ele diz, raça de víboras. Não, estou falando que João Batista, não é eu não, viu, irmão? Vocês são uma bênção, viu? Vocês são uma bênção, viu? Estou falando só como João Batista falava, queridos. Deus, queridos, Ele não nos programou para errarmos. Ele não nos programou para não errarmos, queridos. Se não, queridos, eu teria sido um robô. Deus, Ele sabe que eu e você nós erramos. Deus, Ele sabe que você erra. Mas Ele espera, queridos, que nós não continuemos no erro. Larga a mão de ser teimoso. Está vendo que está quebrando a cara, mas continua fazendo a mesma coisa. Teimoso. A mãe avisa, né? Filho, não faz isso. Aí o filho vai. Aí, ai, mãe, não estou vendo. Te avisei. Filho, você está fazendo de novo. Não, mãe, porque agora eu estou restaurado. Ai, mãe, eu estou sofrendo. Te avisei. Davi foi sincero para com Deus, queridos, em reconhecer os seus erros. Nós vamos ceiar daqui a pouco. Aproveita a oportunidade para reconhecer os seus erros diante de Deus. Não estou falando para reconhecer os erros diante de mim, não, diante de Deus. O sábio rei Salomão, ele escreveu, o Senhor vê tudo o que acontece em toda parte. Ele observa o comportamento dos bons e dos maus. Por isso que eu falo para você, não adianta você falar, eu não acredito em Deus, eu não busco ao Senhor, eu não sou religioso. A palavra de Deus deixa bem claro, Deus, Ele observa o comportamento de todos. Por quê? Porque um dia Ele vai ter que julgar. Quer dizer, um dia Ele vai dar a eternidade que você mereceu através das atitudes que você teve quando estava nesse mundo físico. Você vai ter exatamente a eternidade que você merece. Você não vai ter nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. Por isso que eu falo para você, creia em Jesus Cristo, entregue a sua vida, porque você pode ser a pessoa mais justa e mais boa da terra, as suas atitudes não têm condições de te purificar diante de Deus. O que nos purifica diante do Senhor é o sangue de Jesus Cristo. Sabe, queridos, isso que eu li aqui a respeito do rei Salomão está em Provérbios 15:3. Embora os olhos do Senhor contemplam os maus e os bons, o Senhor olha para os bons com afeição e misericórdia. Por isso que você tem que ser uma pessoa boa. Não fingir que é uma pessoa boa, viu? Porque existem pessoas que são boas, existem pessoas que são más, e existem pessoas que fingem que são boas, viu? Olha o que o Salmos diz lá em Salmos 33, 18, 20. Mas os olhos do Senhor vigiam e protegem os que lhe obedecem, e depende completamente do seu grande amor. Quem que você está dependendo? Eu vou ler de novo aqui, porque eu acho que você não entendeu, não é possível. Mas os olhos do Senhor vigiam e protegem os que lhe obedecem, e depende completamente do seu grande amor. Verso 19: quando estiverem correndo perigo de vida, quando houver fome na terra, eles serão salvos pelo Senhor. Verso 20: nossa esperança está no Senhor para nos salvar, Ele nos ajuda e nos protege. Eu quero concluir, queridos, essa ministração dizendo para você que os olhos do Senhor observam todos os necessitados que clamam a Ele, independente da sua condição social. Gênesis 16:13. Este foi o nome que Agar deu ao Senhor, o Deus que me vê. Ela perguntou: será que eu vi aquele que me vê? Olha Agar, queridos, uma egípcia escrava, que foi usada ali como barriga de aluguel para dar um filho a Abraão, pela ideia grandiosa de Sara.
Ela achava que ela não tinha valor nenhum, queridos, e Deus decidiu olhar para ela e mudar a história dela, e através do filho dela, deu a ela uma grande nação. Quando ela achou que ia morrer no deserto, ela fez ela encontrar uma fonte de água, e depois aquele lugar no deserto virou uma grande cidade. Deus decidiu olhar para essa mulher. Você acha que Deus não viu o sofrimento dela, queridos? Você acha que Deus não viu o sofrimento de Abraão? Porque a gente só vê o sofrimento de Abraão quando Abraão sacrifica Isaac, mas quando ele teve que sacrificar Ismael, quando colocou ele para morrer no deserto, era filho dele, queridos. Ele viu aquele menino crescer, ele ensinou aquele menino. E muitas vezes valorizamos o ato de fé de Abraão só por causa de Isaac, e esquecemos de observar. Eu não sei se eu teria coragem de fazer isso. Não, meu filho, de jeito nenhum, o sangue do meu sangue vai ficar do meu lado. Mas ele só tomou aquela decisão, queridos, porque Deus pediu para ele fazer, e Deus prometeu que ia cuidar, e Deus cuidou. Os olhos do Senhor estão à procura dos fiéis na terra. Deixa eu te perguntar, tem fé aí? Você é um fiel ao Senhor? Fiéis a Ele, queridos, não é aos nossos desejos não, viu? Pessoa fiel ao Senhor é aquela pessoa que consegue lutar contra os seus desejos, que são maus. Deixa eu te falar um negócio para você. Não adianta, você longe do Senhor, os seus desejos são maus. Nós temos dificuldade de pensar nos próximos, queridos. Hoje em dia, as pessoas até ajudam o outro pensando nela mesma, tirando foto para poder postar que está ajudando. Quer dizer, tenta tirar benefício até das coisas ruins que acontecem com os outros. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul lá, queridos, as pessoas tirando proveito daquela situação terrível que os nossos irmãos lá estão sofrendo. As pessoas estão tirando proveito, estão negociando os donativos, negociando doações. O ser humano é terrível, queridos. Eu e você, nós somos terríveis. Pastor Orides, ele costumava dizer uma coisa, queridos, e eu dou total razão para ele, e eu concordo plenamente com ele. Ele falava que o ser humano sem Deus é pior que o diabo. E realmente é, queridos. Quando você vê as atrocidades que esses homens que nós falamos que o rei Manassés fez, queridos, a gente chega a essa conclusão. Deixa eu falar um negócio para você. Vai ter situações da sua vida, queridos, que você vai ter que tomar uma decisão muito séria. Você acha que Deus não passou por isso, em tomar decisões? Você acha que não foi difícil para Deus? A Bíblia diz que Deus tinha um relacionamento com Adão e Eva, a qual ele se dedicava todo dia para poder conversar com eles. Você acha que foi fácil para Deus tirar eles do jardim do Éden? Deus ainda tentou, quando foi conversar lá com Adão, falar: Adão, cadê você? Queridos, a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em toda parte. Onde já se viu Deus falar: Adão, cadê você? A oportunidade que Deus fala assim: Senhor, eu estou aqui nu, Senhor, eu errei, o Senhor falou que não era para fazer e eu fiz. Porque aí, queridos, tinha chance ainda de Deus perdoar e ele permanecer. Só qual foi o problema dele? O mesmo que o meu e o seu. Foi ela. Eu sou assim por causa dela. Eu comi a fruta por causa dela. E a mulher foi a cobra. Foi ela que me convenceu. Peraí, mas quem mastigou foi você, Adão. Olha a nossa falha aí, queridos. É desde lá, ó. A falha do homem caído. Procurar culpados para os resultados negativos da nossa vida. Eita, se Adão falava: Senhor, faz o seguinte, a mulher não tem culpa nenhuma disso, foi eu que errei, Senhor, né? Nem a serpente tem culpa, Senhor, porque o Senhor tinha falado que era errado, e mesmo que a serpente ou qualquer outra pessoa tentasse me seduzir, eu não deveria ter comido. Então, se o Senhor tiver que condenar alguém, condene somente a mim. Mas ele não teve essa atitude, queridos. Ele não teve essa atitude, porque Deus sabia o que ele fez, queridos.
E Adão sabia disso, porque ele tinha um relacionamento com Deus, ele conhecia Deus, né? Os olhos do Senhor estão à procura dos fiéis na terra. Salmo 101, 6, 7. Procurarei encontrar pessoas fiéis. Esses serão meus companheiros, os amigos que receberei em minha casa. Aqueles que vivem uma vida correta poderão me servir. Nenhum mentiroso ou ladrão viverá no meu santuário. Não permitirei uma pessoa falsa na minha presença. Você está vendo, queridos, a necessidade que nós temos de mudar? Deixa eu falar um negócio para você. Não é terrível conviver com uma pessoa falsa? É ruim demais, queridos. E Deus sabe que não tem jeito, queridos. Deus, Ele sabe que quando a pessoa é rebelde, queridos, até Ele mesmo vai ter dificuldade de mudar a pessoa. Não, pastor, Deus nunca desiste de ninguém. Então tá bom, queridos, quando Lúcifer errou, Deus permitiu com que ele ficasse no céu? Deus tentou convencer ele? Ei, deixa eu falar um negócio para você. Quando Judas foi lá entregar Jesus, o que Jesus falou para ele? Não faz isso, Judas, você está errado. Jesus, ele andou com Jesus, ele viu a maravilha de Jesus, só que a cabeça dele já estava feita. O que Jesus falou? Vai logo fazer o que você tem que fazer. E isso aí, querido, nos ensina uma lição maravilhosa. Você deve conhecer alguém na sua família que se deu mal porque fez uma coisa errada. E você deve saber o quanto ele foi avisado para não fazer a coisa errada. É que nem a mãe fala para o filho: filho, não faz isso. Filho, você vai se arrepender. Filho, é complicado. Filho, não se envolve com esse tipo de pessoas, né? E é difícil, queridos. É difícil você mudar a cabeça do seu filho quando ele já chegou na fase adulta. Por isso que tem que instruir a criança no caminho que ela deve andar. Por isso que quando a criança é pequena, tem que ensinar a criança a obedecer, tem que ensinar a criança a pedir por favor, né? Tem que falar para a criança que falar palavrão errado, porque é o que você instrui, é o que você ensina quando a criança é pequena, que vai determinar o caminho que ela vai andar quando ela crescer. Agora fala um palavrão só porque aprendeu a falar agora, né? Aí fala um palavrão só porque fala engraçadinho, fala que coisa linda, que bonitinho. Não, queridos. E eu quero que você entenda isso, queridos. Eu vou pedir para o pessoal do louvor assumir a posição deles, vou pedir para os diáconos assumir a posição deles, porque agora nós vamos ceiar, queridos. E eu não quero mudar a sua cabeça, não vou me atrever a fazer isso, porque eu não vou conseguir. Porque a única coisa que pode, queridos, trazer uma renovação para a sua mente é a palavra de Deus. E se você tem consciência de que o que foi pregado aqui hoje é a palavra de Deus, se você tem consciência que o Senhor, os olhos do Senhor estão em toda parte, se isso soou para a sua vida como uma realidade, dele saber quem exatamente você é. Sabe, queridos, eu estou casado com a minha esposa há 20 anos. 20 anos, né, Débora? Eu conheço a minha esposa, mas eu não sei exatamente quem ela é. Porque até hoje ela faz umas coisas que eu falo: não acredito que eu estou vendo isso. Não é possível. Não é possível. Mas Deus não. Deus, Ele conhece ela. Ele sabe exatamente o que ela é. E às vezes, queridos, é assim. É que nem, por exemplo, aquela pessoa que você fala para a pessoa assim, ó: não faça dívida. Dívida é maldição. A palavra de Deus diz que dívida é maldição. Seja dizimista, seja ofertante, não para dar dinheiro para o pastor, é para ser fiel a Deus. Por que você fala isso? Porque você quer o bem da pessoa, né?
E aí você fala, a vida da pessoa sempre viveu aquela vida miserável, na luta. Por quê? Porque nunca quis fazer aquilo que é correto, tendo consciência disso. Por exemplo, eu vou dar um conselho para você. Você quer viver uma vida feliz, sem maldição? Não deva nada para seu ninguém. Se você deve alguma coisa para alguém, reconheça como um pecado, peça perdão para Deus, se humilhe na presença dEle, faça um voto com Ele que nunca mais você vai ficar devendo nada para seu ninguém. E eu falo um negócio para você, se a sua vida não mudar, eu deixo de servir a Deus. Por quê, queridos? Porque eu tenho convicção na minha vida que dívida é maldição. É a dívida que te faz viver essa vida miserável. Não importa, queridos, às vezes você fala, pastor, mas a minha dívida eu vou ter que trabalhar a vida inteira. Trabalhe a vida inteira, mas quita a sua dívida. Quita, porque é isso que te leva para o buraco, é isso que amaldiçoa você. E não adianta, queridos, eu estou falando aqui com você, porque Deus, pela sua misericórdia, ainda está me usando na palavra. Mas não adianta. Quantas vezes as pessoas falaram para você, conserte a sua vida, lute a sua vida, quita essa dívida que você deve, não deva nada para ninguém. Sabe, queridos, eu gosto do Irineu e aprendi com o Irineu. O Irineu é uma benção. O Irineu, ele paga tudo adiantado. Chegou conta de luz, ele paga adiantado. E ele fala assim, eu vou ter que pagar mesmo, para que ficar esperando o dia que vence? Eu não quero que vire uma dívida, porque se vencer, vira dívida. Venceu, virou dívida. Isso, queridos, é só um presente que Deus te deu no culto, viu? De falar o quanto você está errado. Para de chorar porque você deve, porque Deus não vai ter dó de você, porque na hora de fazer a dívida você não consultou Ele, você fez aquilo que você queria. Então para de ficar chorando, eu não vou conseguir pagar isso. Assume, fala, Senhor, é mesmo. Minha esposa falou para mim, meu pai falou para mim, o pastor falou para mim, e mesmo assim eu fui lá e quebrei a cara. Eu estou errado, Senhor, agora me ajuda, Senhor. Nem que eu tenha que trabalhar a minha vida inteira, mas eu vou pagar a minha dívida. Eu não quero ficar preso a nada. Quando você deve, queridos, você é escravo de uma maldição, sabia? Não sei porque que eu estou pegando nisso. Mas quando você deve, você é escravo, você tem uma maldição na sua vida. Principalmente você que está namorando, quando você casa com uma pessoa que você deve, a maldição da vida dela vai entrar na tua vida e vai ficar os dois amaldiçoados. Pastor, mas o que você está falando é muito sério. É muito sério, queridos. É muito sério. E falo sem medo e sem receio, porque a palavra de Deus, ela valida isso que eu estou falando. Valida isso que eu estou falando, né? É que nem uma doença, queridos, quando ela é no sangue. Por exemplo, uma pessoa que tem HIV, casa com uma pessoa saudável, o que vai acontecer? A pessoa que tem HIV vai ficar saudável? Me fala, pode ser que eu esteja errado. É isso que vai acontecer? Você que tem aqui HIV, casa com uma pessoa saudável, porque você vai ficar saudável. É isso? Não. A pessoa que é saudável vai ficar doente. É sério, queridos. A palavra de Deus, ela tem que ser levada a sério. Nós temos que parar de brincar. Se Deus fala que não é bom fazer isso, não vamos fazer isso. Se Deus fala que é bom, que não é bom pecar, não vamos pecar. Se Deus fala que nós temos que ser pessoas boas e justas, vamos ser pessoas boas e justas. Se Deus fala que odeia, qual que é mesmo, pastor? O 7º pecado lá, que Deus abomina. Se Deus fala que é errado semear contenda entre irmãos, para que você fica falando mal do seu irmão? Eu tenho o Irineu aqui, que é meu irmão, anda comigo, a gente está do lado. Para que eu vou chegar lá para o pastor Rafa? Ô, pastor Rafa, você viu o Irineu? Pô, o Irineu está dando mancada. Não, eu vou me acertar com o Irineu. Ô, Irineu, eu não sei se você está dando mancada comigo, eu estou dando mancada com você. Mas vamos nos acertar aqui, porque nós somos irmãos, a gente precisa andar junto. Eu não posso falar mal de você e você não pode falar mal de mim. O pastor e o Irineu é uma bênção, os dois dão hiper bem. Ô, Irineu, ai, Irineu.
Quem dera, hein, Irineu? Será que um dia a gente chega lá, Irineu? Será que um dia a gente chega lá? Acho que um dia a gente chega lá, querido. Mas pensa 2 negativos. Mas o Irineu é uma bênção na minha vida. Eu amo a vida do Irineu, queridos. Nós vamos ceiar agora. E eu espero que essa palavra inicie uma mudança na sua mente.